Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje eu vou trazer aqui em Atos capítulo 17, a partir do versículo 7, os quais Jasson recolheu. Todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçando a multidão e os principais da cidade, que ouviam estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Berea, foram lá e excitaram as multidões, excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, mais depressa possível, para partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam, e alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas.
e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura se porventura tateando pudesse achar ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém? Esse capítulo de Atos, ele traz uma advertência para que o povo venha entender que mesmo que alguém venha falar alguma coisa da palavra, você tem que examinar a escritura. O povo de Beré não somente fazer escutar, mas eles iam lá e conferir a escritura para ver realmente aquilo ali era verdadeiro, se aquilo ali tinha verdade do que estava falando. E Paulo ele falava da palavra e mostrava. E nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas aprisionadas em mão de homens. Por quê? Aprisionadas ao que o homem diz. Porque eles mesmo querem isso para eles. Porque se eles não quisessem, eles conferir a escritura. Eles não iam viver dentro de uma religião, mas sim viver para Cristo, para o eterno Yahushua HaMashiach. E quando a gente anuncia, quando a gente hoje, nos dias de hoje, a gente está falando de quem é o Altíssimo, a gente fala de Deus, fala do que Ele hoje é, aí o povo fica questionando, mas não quer examinar a Escritura. Não quer examinar a Escritura. Quando a gente fala que Cristo, quando Ele se entregou na cruz, e ali Ele levou as dores, levou os pecados, venceu a morte, e agora nos deixou livre para escolher a eternidade de paz, a eternidade de tormenta, que ele agora ele abrogou as leis que foi dada no tempo de Moisés, na antiga escritura, o povo não consegue entender. Por quê? Porque não examina a escritura. E Paulo disse, olha, o povo de Berea, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras, e se estas coisas eram assim. Aí não lê a palavra e ficam questionando. Mas se lesse a palavra e fosse entender e observar que Deus estava falando sobre depois da cruz, todos estariam carregando agora um fardo leve. Porque a palavra de Deus diz, olha, entrega teu fardo a mim e eu faço ele leve. Mas o povo prefere carregar um fardo pesado. E aqueles que estão em cima do altar, ou seja, dentro de um templo, aprisionando as pessoas ao que eles querem, com suas doutrinas, suas religiões, eles estão fazendo com que o povo carregue um fardo pesado, enquanto Cristo disse, eu te dou um fardo leve. Mas o povo de Beré examinava, e muitos dali que também estavam ouvindo se converteram ao que Paulo estava falando. Eles aceitaram de bom grado, entenderam. Aí a gente vê, como já foi uma vez questionado, porque não questionado, mas foi falado assim, que não é preciso às vezes a pessoa pegar na rua. E a gente vê aqui que a palavra nos mostra que Paulo ele disputava nas sinagogas com judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ele disputava o quê? Eles mostravam as suas teses nas suas religiões, nas suas doutrinas. Eles mostravam falando ali que eles queriam falar,
mas Paulo mostrava o que era a graça de Deus. Paulo mostrava ali o que era a liberdade de adorar a Deus. Ele mostrava agora quem era Cristo depois da cruz. Um Cristo não morto, mas um Cristo ressuscitado. Yahushua HaMashiach. E agora ele mostra e nos ensina. E através da palavra a gente vê que tem coisas que não necessita mais, já foi abrogado, já acabou. Quando você vê outros vídeos que eu coloquei já aí, anteriores, tá falando sobre coisas que não é necessária mais, mas os homens usam para a sua própria condenação. Porque está escrito em Gálatas, aquele que pratica, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas, deixa eu ver aqui. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, se você pratica uma das coisas e não pratica as outras, você está debaixo de maldição. Por isso que Cristo foi na cruz e ele disse, agora estão livres. Agora não necessita mais dessas coisas. Agora você está livre para vencer essa batalha, para escolher a eternidade de paz ou de tormenta. Você agora não tem mais obrigação de derramar sangue do animal. Você agora não tem mais obrigação de estar se banhando nas águas, por fazer todo esse tipo de doutrinas que colocaram para servir de fardo pesado para os homens. Agora o fardo com Cristo é leve. É pela graça. Aí Paulo ele trazia essa palavra. Trazia explicando e o povo de Berea ali, eles conferiam a escritura. Mas eles não conseguiram, alguns não conseguiram entender aquilo e questionaram a Paulo e quiseram colocar Paulo na parede e ele disse, olha, porque passando eu, vendo e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, versículo 23, de Atos capítulo 17. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo viu que tinha um altar que estava vazio deles, os outros estavam com imagens de esculturas lá naquele local, mas esse estava vazio, eles adoravam ali, mas eles não conheciam a quem adoravam. E Paulo disse, olha, é a esse que eu prego para vocês. É a esse. E Paulo continuou a falar de Deus. Desfiar da camisa aqui. Falar de Deus para eles, mostrando a eles que aquele Deus que eles não viam era o Deus que Paulo pregava para eles. E nos dias de hoje a gente mostra e fala da palavra, quando a gente fala da graça, os religiosos, os que estão ainda vivendo pelo antigo, vivendo pelo o que Deus já abrogou, eles não conseguem entender o poder da graça. Eles não conseguem entender o que é a graça, o que é depois da cruz. E aí questiona, mas não procura estudar a Bíblia e entender o que Deus deixou escrito. Eles não conseguem entender. Está também, mas a palavra diz, né? E quando eles leem o Antigo Testamento, ele lê a escritura do Velho Testamento, eles colocam um véu em seus olhos. Estão pondo um véu no seu coração, nos seus olhos, e não conseguem enxergar agora a graça. Então,
Paulo mostrou um Deus desconhecido que eles adoravam, era o Deus vivo que ressuscitou. E ele diz assim mais, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Templo, parede, não é onde Deus está habitando. Deus está habitando no templo que somos nós, aqueles que crê que Ele é o único Salvador, que Ele veio, entregou-se à morte da cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele que a si mesmo aniquilou-se, vindo em forma de servo, e não teve usurpação de usar o seu poder para caminhar nessa terra. Esse sim, esse é o Deus vivo. Esse é o Deus que Paulo pregava e nós pregamos. Mas homens não entendem e conseguem ainda se deixar ser manipulado por homens que jogam doutrinas que aprisionam. Deus deu autoridade depois da cruz para que todos fôssemos um só. Se somos um corpo só, somos um só. A palavra diz que agora não tem maior e nem menor. São todos iguais dentro de um corpo de Cristo. Aí o homem, a gente vê muitas pessoas aí pedindo, olha, eu preciso que tu ore por mim. Sim, a gente pede oração, pode até pedir uma oração pelo outro. Mas tem pessoas que não pensam assim, eles pensam assim, eles pensam dessa maneira que eu vou dizer agora. Eles pensam que só aquela autoridade que ele colocou na vida dele ali, o pastor da terra, que pode orar por ele. Enquanto a palavra nos diz que somos todos iguais, que o véu rasgou de cima a baixo e disse agora vocês têm livre acesso ao Pai. Então você pode falar diretamente com Deus. Não necessita mais de intercessor. O seu intercessor, ele deu a liberdade agora de você falar diretamente com o Pai. E quem testifica é o Espírito Santo, quando você está falando verdade a Ele. O Espírito Santo testifica. Agora não necessita mais de homem. E os homens não entendem isso e não querem entender de jeito nenhum, mas querem viver aprisionados a religiões. Quando a gente vê alguém pregando na rua, a gente vê uma coisa que aconteceu com Paulo. Ele pregava na rua mostrando quem era Deus. Porque tem pessoas que até hoje, nos dias de hoje, não conhecem a Deus. Porque se conhecesse, não viam dentro de prisão invisível. Prisão de palavras. Prisão de doutrinas que não leva a nada nem ao eterno. O que leva ao eterno é que você conhecer a verdade. A verdade diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Sai de dentro para fora. Sai de dentro para fora. Deus está dizendo, olha, sai dessa prisão espiritual que tu estás e vem para o caminho do eterno, da eternidade de paz. Vem com entendimento, porque o entendimento ele traz o caminho certo para andar com o Senhor. Não é doutrina nem religião, não. É a verdade. Se você pratica, imagine você entra num templo desse aí e ele diz, como já você, muitos sabem disso, ele diz que você precisa você batizar nas águas para poder ali
confessar diante dos homens que você aceitou a Cristo como Salvador, aí arrochou a Machia como Salvador. Só que a palavra diz em Romanos capítulo 6, em Romanos capítulo 6, eu toco sempre nessa tecla porque é o que está escrito. Se não tivesse, se não aceita, então rasga a sua folha, porque aqui a verdade é essa. Diz aqui, ó, Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando a gente aceita Cristo, somos batizados ao mesmo tempo, na mesma hora, com o Espírito Santo de Deus. Não é banhando-se nas águas. Não é banhando-se nas águas. Agora somos livres, agora estamos andando também em novidade de vida. Então, cremos que Ele ressuscitou, aceitamos Ele, somos batizados. Não necessita banho das águas. Aquilo ali já foi abrogado. Veja os vídeos anteriores que você vai entender. A abrogada acabou. E o povo de Berea começou a entender isso. Por quê? Porque eles liam a Escritura. E por eles lerem, muitos se converteram ao caminho do Senhor. Só que os religiosos, eles não aceitaram naquela época. E nos dias de hoje, muitos também não aceitam. Por quê? Porque eles querem o homem aqui, ó, na mão deles. Porque se eles quisessem na mão de Deus, eles falavam verdade. Mas a palavra também diz que, lá no versículo 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Se arrependam enquanto é tempo. Sabe qual é o tempo? O tempo é quando tu estás vivo. Quando tu estás vivo ainda, respirando, com consciência, tu estás no tempo de se arrepender. Porque depois que tombar o corpo, não tem mais como se arrepender. Agora vai seguir, depois de tombar o corpo, vai seguir pelo caminho que já escolheu em vida. Eternidade de paz ou de tormenta. Então faça como o povo de Berea, que examinava a Escritura. Leia, releia até entender. Leia e releia. E peça ao Espírito Santo de Deus que Ele vai lhe conduzir à verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Fique na paz.